A maioria das pessoas pensa que os exames de saúde são sempre uma boa ideia. Mas e se eu lhe dissesse que alguns deles, a partir de certa idade, podem até colocar a vida em risco? Isso soa estranho, eu sei. Mas a verdade é que nem todos os exames e testes são inofensivos. Na verdade, alguns dos exames mais frequentemente oferecidos a adultos mais velhos podem causar alarmes falsos, estresse desnecessário e intervenções perigosas. Isso não é alarmismo, mas algo que cada vez mais médicos reconhecem, especialmente em pacientes com mais de 70 anos. O mundo médico está despertando para uma nova realidade. Exames padronizados para todos podem fazer mais mal do que bem na velhice. Neste vídeo, fazemos uma análise honesta e detalhada de 5 exames de saúde que os idosos deveriam evitar. Exames que até mesmo médicos experientes recusam para si mesmos. Vamos investigar por que esses testes são tão frequentemente recomendados, quais perigos ocultos eles apresentam e quais melhores alternativas existem que informam sem colocar em risco. Eles merecem um atendimento médico que respeite sua idade, seu corpo e sua qualidade de vida. Se você é alguém que se importa com sua própria saúde, mas também quer evitar o excesso de tratamento, a supermedicação ou a sobrecarga pelo sistema de saúde atual, então este vídeo é exatamente o que você precisa. Não queremos assustá-lo. Queremos fornecer a você conhecimento, confiança e uma visão mais clara do que realmente apoia sua saúde após os anos. Vamos começar. Número 1, a armadilha da colonoscopia. Por muito tempo, a colonoscopia foi considerada o padrão ouro para a prevenção do câncer de intestino. Mas após os 100 anos, especialmente em pessoas sem sintomas ou histórico familiar, esse exame pode silenciosamente causar mais mal do que benefício. O que ainda era uma medida que salvava vidas na faixa dos 1 ou 2 anos, pode, a partir de certo ponto, tornar-se uma fonte de riscos desnecessários, estresses e até internações hospitalares. Por quê? Porque o procedimento em si não é algo simples. Ele requer uma limpeza completa do intestino, sedação e a introdução de um endoscópio profundamente no intestino. Isso é exigente até para adultos mais jovens. Para os idosos, o risco aumenta consideravelmente. A limpeza do intestino por si só pode levar à desidratação grave e desequilíbrios eletrolíticos. Ambos são perigosos na idade avançada. E os sedativos usados na colonoscopia podem agir por mais tempo no corpo idoso, causando confusão, tontura e maior risco de quedas. Mas há algo ainda mais preocupante. Muitos idosos, especialmente acima de 1 anos, são pressionados a tratamentos adicionais ou cirurgias após a descoberta de pequenos pólipos. Pólipos que possivelmente nunca teriam causado problemas. Essas mudanças que crescem lentamente levam de anos para se desenvolverem em algo sério. E para alguém nos seus 70 ou 80 anos, esses anos podem nunca se tornar relevantes. No entanto, a descoberta dessas mudanças provoca medo. Uma série de outros procedimentos, biópsias, exames de controle e até remoções parciais do intestino é iniciada. Tudo em nome da prevenção, mas se o risco do tratamento ultrapassar o benefício, a prevenção pode se tornar um perigo. Aqui está um exemplo que nunca esquecerei. Um amigo meu, John. Número BIRS, o erro do exame corporal completo anual. A ideia de um exame corporal completo é algo sedutor. Uma máquina examina seu corpo da cabeça aos pés e detecta qualquer problema oculto antes que se torne grave. Parece um cuidado inteligente, não é? Mas para idosos com mais de 70 anos, essa abordagem pode ser mais uma maldição do que uma benção. Embora a intenção por trás dos exames corporais completos pareça proativa, os resultados frequentemente desencadeiam uma reação em cadeia de medo. Testes invasivos e cirurgias desnecessárias, medidas que podem encurtar a vida em vez de prolongá-la. Vamos deixar claro. Tomografias computadorizadas e ressonâncias magnéticas de corpo inteiro não são exames típicos de prevenção. São tecnologias de alta performance que realmente detectam tudo. Isso também inclui achados benignos que jamais teriam afetado sua saúde ou expectativa de vida. Esses chamados achados incidentais podem virar verdadeiras bombas relógio na sua cabeça. Um pequeno nódulo aqui, uma sombra ali, e de repente começa o carrossel de exames complementares, biópsias e consultas com especialistas.
Tudo por causa de algo que possivelmente nunca teria sido importante. Por que isso é especialmente relevante após os 100 anos de idade? Porque o corpo mais velho não reage mais como antes. Uma biópsia que teria sido simples aos 65 anos pode agora levar a um colapso pulmonar, uma infecção ou semanas de recuperação. Até mesmo algo aparentemente simples, como ficar imóvel durante uma ressonância magnética, pode ser fisicamente cansativo ou doloroso para articulações mais velhas. E a carga emocional muitas vezes é ignorada. Muitos idosos carregam a preocupação com o que poderia acontecer, em vez de aproveitar a saúde que realmente têm. Um exemplo é Betty, uma mulher de 70 anos que conheci em um seminário sobre saúde para idosos. Ela era alegre, caminhava diariamente e não tinha nenhuma queixa. Mas em uma feira de saúde, uma clínica móvel ofereceu a ela uma tomografia corporal total, com desconto. Eles encontraram uma pequena lesão no rim. Tal pequena que não causava nenhum sintoma e provavelmente nunca teria causado. Mas a palavra lesão foi suficiente para causar pânico. Um mês depois, ela estava na mesa de cirurgia. O resultado: meses de recuperação, perda de energia, complicações persistentes. Tudo por causa de algo que talvez tivesse permanecido irrelevante para sempre. Medicamente, isso é chamado de sobrediagnóstico. Emocionalmente, isso é chamado de medo desnecessário. E financeiramente, isso é oneroso. Exames de corpo inteiro raramente são cobertos pelo plano de saúde. Sem uma razão médica clara, muitos idosos pagam do próprio bolso, na crença de que estão comprando segurança para si mesmos. Mas, na realidade, eles frequentemente compram um ingresso para um sistema de exames intermináveis. A responsabilidade nessa fase da vida é diferente. Significa confiar mais uma vez no próprio corpo. Significa ouvir como você se sente. E não apenas no que as máquinas mostram. E significa reconhecer que nem toda sombra na tela merece sua energia ou seu medo. Se você ainda está assistindo a este vídeo e acha essas percepções valiosas, por favor, comente abaixo com o número DER para que eu saiba que você está participando. E se você ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva no canal. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bons conteúdos, que informam e inspiram. E agora continuamos. Número 1. O uso excessivo de testes de esforço cardíaco. Há décadas, o teste de esforço em esteira é considerado um método comprovado para detectar doenças cardíacas, especialmente em adultos mais velhos. A lógica por trás parece simples. Desafia-se o coração e observa-se como ele reage sob pressão. Mas depois dos anos, essa lógica pode sair pela culatra, de uma forma que muitos idosos só percebem quando já é tarde demais. O que antes, nos anos 1i ou início dos anos 10i, era uma ferramenta útil, a partir de certa idade torna-se um procedimento questionável e, em parte, perigoso. O motivo? Testes de estresse cardíaco frequentemente levam a resultados chamados de falso positivos em idosos. Isso significa que os resultados dos testes indicam um problema cardíaco, embora o coração esteja realmente saudável. Esses resultados enganosos ocorrem porque o corpo muda com a idade. As artérias endurecem, a pressão arterial varia mais e os padrões elétricos do coração mudam. Sem que isso precise ser necessariamente patológico. Mas o teste de esforço detecta apenas desvios. Isso causa ansiedade e uma cadeia de outros exames. Esta cadeia pode incluir angiografias, cateterismos ou até mesmo implantações de stents e cirurgias de bypass. Todos procedimentos com riscos reais. Para os idosos, esses riscos estão longe de ser pequenos. Estamos falando de hemorragias, danos renais causados pelo contraste e quedas perigosas da pressão arterial. As operações são mais difíceis de suportar, as complicações se acumulam. O que começa com um simples teste de esteira pode acabar na cama do hospital. Com a pergunta: como tudo isso pode acontecer? Um exemplo. Jorge, 60 anos, um motorista de ônibus aposentado. Sem dores no peito, sem falta de ar, sem cansaço, apenas um exame de rotina. Seu médico solicitou um teste de esforço por precaução. O resultado foi no limite. 3 semanas depois, ele estava na mesa de cirurgia para uma angioplastia, por causa de um estreitamento que nunca causou sintomas. Dentro de um mês, George desenvolveu uma infecção grave no local do catéter. Foi para a unidade de terapia intensiva e passou os próximos 6 meses entre o hospital e a reabilitação.
Desde então, sua qualidade de vida nunca se recuperou completamente. Será que a esteira valeu a pena? A verdade é que muitos dos principais especialistas em cardiologia e sociedades geriátricas agora desaconselham testes de estresse cardíaco rotineiros em pessoas idosas assintomáticas. Se você não tem sintomas, nem dor no peito, nem falta de ar, nem cansaço inexplicável, geralmente não há benefício, mas há danos potenciais significativos, especialmente quando o seu objetivo não é viver para sempre, mas viver bem. Psicologicamente, a ideia de controlar o coração é muito marcante. O coração é o centro do nosso ser, o marcador do ritmo da nossa vida. Naturalmente, queremos garantir que seja saudável. Mas aqui entra a sabedoria em cena. Envelhecer de forma saudável não significa perseguir cada problema potencial. Significa ouvir o próprio corpo, manter a independência e evitar o excesso de tratamentos médicos. Especialmente quando consome mais do que oferece. Isso não significa que eles devam ignorar a saúde do coração. Pelo contrário. Mas em vez de subir na esteira no consultório, eles preferem focar no básico. Caminhadas diárias, alimentação equilibrada, contatos sociais e controle do estresse. Essas são as coisas que realmente apoiam o coração deles após o Stetson. Nem máquinas, nem cabos, nem testes projetados para pessoas com metade da idade deles. O que mais precisamos nesta fase da vida é discernimento. A coragem de dizer não, apenas porque algo está disponível. A sabedoria de reconhecer que nem todo teste é um presente. E às vezes a decisão mais afirmativa da vida é recusar um teste. Número I. As armadilhas das colonoscopias de rotina. A ideia de câncer de intestino é preocupante. Ele frequentemente se aproxima aviso prévio. E quando os sintomas aparecem, às vezes parece tarde demais. Por isso, as colonoscopias foram celebradas por anos como um dos principais instrumentos de prevenção da medicina moderna. Mas aqui está a realidade. Muitas pessoas não são informadas de que, a partir de certa idade, especialmente acima dos 7 anos, os riscos de uma colonoscopia podem superar os potenciais benefícios. E para alguns idosos, esse exame causa mais mal do que benefício. Vamos começar pelo próprio procedimento. As colonoscopias exigem uma sedação completa, e para adultos mais velhos, a anestesia apresenta riscos sérios. O fígado metaboliza os medicamentos mais lentamente com a idade, e o cérebro se torna mais sensível aos sedativos. Por isso, pacientes idosos têm um risco maior da chamada síndrome da disfunção cognitiva pós-operatória. Um termo para confusão persistente de problemas de memória e estado mental atordoado, que podem durar semanas ou até meses. Depois há também a preparação do intestino. Quem já fez uma colonoscopia sabe o que isso significa. Beber grandes quantidades de laxantes fortes para esvaziar o intestino. Para os idosos, esse processo pode ser muito desidratante e cansativo. Ele desregula os eletrólitos, prejudica a função renal e deixa uma sensação de exaustão total. Fisicamente e emocionalmente. Um passo em falso e a pessoa fica tonta, desidratada, talvez até caia no meio da noite no banheiro. Isso não é exagero. Quedas relacionadas à preparação para uma colonoscopia são mais comuns do que muitos pensam. Especialmente entre pessoas idosas que vivem sozinhas. E talvez o ponto mais negligenciado, o horizonte temporal do benefício. As colonoscopias servem para identificar pólipos de crescimento lento, que podem se desenvolver em câncer ao longo de dias ou anos. Mas se eles já estão na casa dos 10 ou 20 anos e exames anteriores não indicaram nada anormal, a probabilidade de que esses pólipos ainda representem uma ameaça durante o restante da vida é extremamente baixa. Muitas sociedades médicas especializadas afirmam hoje claramente que o benefício potencial diminui cada vez mais com a idade, enquanto os riscos, como hemorragias, perfuração intestinal e efeitos colaterais indesejados de medicamentos, aumentam significativamente. Um exemplo. Aileen, 78 anos, professora aposentada. Ela teve uma colonoscopia sem alterações aos DSPEP e outra aos STAT-SIGNS. Mas aos TSI, seu médico recomendou outra apenas por precaução. Ela concordou. Durante o exame, seu intestino foi perfurado acidentalmente. Uma complicação rara, mas grave. Seguiu-se uma cirurgia de emergência e quase um mês de internação hospitalar. Aileen sobreviveu, mas nunca recuperou sua energia de antes.
Sua autonomia foi muito prejudicada. Hoje, ela diz frequentemente que gostaria que alguém a tivesse avisado que esse exame não valesse o preço. Por que isso acontece? Em parte, por causa do costume médico. O que fazia sentido aos 50 anos, aos 75, simplesmente continua sendo feito. Mas a idade muda a equação. O que antes protegia pode depois pesar. E o medo do câncer, por mais justificado que seja, faz muitas pessoas perderem de vista seus verdadeiros objetivos de vida. Manter-se ágil, mentalmente alerta e emocionalmente estável. Nenhum exame preventivo, por mais avançado que seja, vale a pena sacrificar esses pilares básicos por um ganho mínimo de tempo de vida. O que é mais importante nessa idade é a atenção aos sintomas reais. Perda de peso inexplicável, dor abdominal persistente ou sangue nas fezes. Então, um exame é absolutamente necessário. Mas sem sintomas e com um histórico clínico favorável, uma colonoscopia de rotina pode ser não apenas desnecessária, mas também perigosa. Aqui é hora de retomarmos nossa responsabilidade pessoal. Estar informado significa entender as ponderações, não simplesmente aceitar medidas só porque é assim que se faz. O seu corpo merece respeito, sem correr mais riscos que não tragam benefícios adequados. Se você ainda está assistindo a este vídeo e acha as informações úteis, por favor, escreva o número WEI nos comentários. Assim, eu sei que você está participando. E se você ainda não se inscreveu, recomendo que faça isso agora e ative o sininho para que você não perca nenhum vídeo. Seu apoio continua nos ajudando a criar bons conteúdos que informam e inspiram. E agora continuamos. Número 1. O uso excessivo de testes de estresse cardíaco de rotina. Doenças cardíacas têm algo que as faz parecer uma bomba relógio prestes a explodir. Ouvem-se histórias de pessoas que pareciam estar perfeitamente saudáveis e então desabaram de repente. Portanto, é natural querer identificar problemas potenciais precocemente. Por isso, os testes de estresse cardíaco, seja na esteira ou induzidos por medicamentos, tornaram-se tal comuns em pessoas com mais de 7 anos. Mas aqui vem a verdade surpreendente. Para muitos idosos, especialmente sem quaisquer sintomas cardíacos, esses testes causam mais mal do que benefício. A ideia por trás do teste de esforço soa tranquilizadora. Anda-se na esteira, o coração é monitorado e se algo estiver errado, age-se. Mas a realidade é muito mais complicada. A maioria das pessoas com mais de 10 anos já apresenta alterações relacionadas à idade no sistema cardiovascular. Endurecimentos leves nas artérias, pequenas placas ou uma recuperação mais lenta após esforço. Tudo isso é geralmente bastante normal. Sinais de envelhecimento, não necessariamente de doenças. Mas quando tais alterações aparecem no teste de esforço, os médicos frequentemente as interpretam como um sinal de alerta. O que pode desencadear uma série de exames subsequentes e até procedimentos como angiografias ou implantes de stents. E é exatamente aí que começa o risco. Esses procedimentos subsequentes não são de forma alguma inofensivos. Exames com catéter podem causar hemorragias, derrames ou danos nos rins. Principalmente em pessoas idosas com vasos sensíveis e função renal reduzida. E uma vez que se escolhe esse caminho, é difícil voltar atrás. Um exame leva ao outro e depois a outro. E de repente, a pessoa já passou por várias intervenções médicas por causa de um problema que provavelmente nunca teria causado sintomas. Um exemplo, Harold, 2 anos, avo de Illinois. Ele se sentia bem, caminhava diariamente e brincava com os netos. Sem dores no peito, sem falta de ar. Na consulta anual de rotina, seu médico sugeriu um teste de esforço. Apenas por precaução. O teste revelou uma pequena anormalidade, o que levou à realização de um cateterismo. Foi descoberta uma placa não obstrutiva. Mesmo assim, foi colocado um dreno. Depois disso, Harold desenvolveu uma complicação devido aos anticoagulantes. Foi ao hospital com hemorragias internas e precisou se recuperar por 3 meses. Tudo por causa de um exame que ele não precisava fazer. Por causa de um problema que não era urgente. Por que algo assim acontece? Parcialmente por medo. Medo de perder algo. Medo do que pode acontecer se não agir. Mas nesta fase da vida é mais importante focar na qualidade de vida do que na quantidade de vida. Para a manutenção da energia, independência e conforto, em vez de correr atrás de problemas que ainda nem existem. Hoje, muitos cardiologistas respeitados desaconselham testes de estresse cardíaco de rotina em pessoas idosas sem sintomas.
As evidências simplesmente não são fortes o suficiente. Eles não previnem ataques cardíacos. Eles não reduzem a mortalidade. E para pessoas sem sinais como dores no peito, falta de ar com esforço leve ou tontura, elas não são apenas desnecessárias, mas potencialmente perigosas. O caminho mais inteligente é um atendimento orientado aos sintomas. Se você notar alterações no seu bem-estar físico, fadiga, sensação de pressão, palpitações, então um exame é recomendável. Mas se você se sentir estável, dormir bem e permanecer ativo, seu corpo muitas vezes lhe conta uma história mais precisa do que qualquer máquina. Na velhice, não se trata mais de intervenções agressivas, mas sim de uma observação atenta. Não significa desistir, mas viver com sabedoria. Você não precisa combater toda a doença potencial. O que você deve proteger é seu tempo, sua clareza e sua dignidade. Considerações finais. Envelhecer não significa ficar indefeso. Pelo contrário, é a fase da vida em que finalmente somos sábios o suficiente para questionar o sistema, diminuir o ritmo e nos perguntar: isso é realmente o certo para mim? Em um mundo que está sempre exigindo mais exames, mais triagens, mais medicamentos, a decisão mais corajosa às vezes pode ser fazer menos. E não por descuido, mas por profundo entendimento. Com base no conhecimento do que seu corpo precisa, o que é importante para você e quais objetivos você tem nesta fase da vida, realmente busca. O atendimento à saúde na casa dos 60 anos e além não deve ser uma linha de produção de testes automáticos e ser parte de rotinas impessoais. Deve ser uma conversa sobre o que é importante para você, como você quer viver e qual risco está disposto a assumir. O seguimento cego de protocolos feitos para corpos mais jovens pode roubar sua energia, alegria de viver e até mesmo tempo de vida. Não porque médicas ou médicos tenham más intenções, mas porque foram formados em um sistema que frequentemente se concentra mais na doença do que em honrar a saúde. Se este vídeo fez você refletir, se isso lhe deu uma nova perspectiva sobre sua saúde, então ele cumpriu seu propósito. E lembre-se, dizer não a certos exames não significa que você está ignorando sua saúde. Significa que você age conscientemente, que você pesa os benefícios contra os riscos, que você reconhece que nem todo exame traz clareza. Alguns levam diretamente ao labirinto de sobrediagnósticos, medo e tratamentos desnecessários. Então, assuma a responsabilidade. Converse abertamente com seu médico ou médica. Pergunte se um exame realmente muda o resultado, ou apenas a papelada. Pense no seu tempo, sua energia e seu bem-estar. Porque exatamente agora essas coisas são preciosas. Vocês merecem viver sua vida de acordo com suas próprias ideias. Não com medo, mas com cautela. Não sobrecarregado com procedimentos, mas fortalecido pelo conhecimento. Não em constante preparação para a doença, mas na construção ativa de uma vida cheia de significado e conexão. Obrigado por terem participado hoje. Ficaríamos muito felizes em ouvir você. Escreva nos comentários abaixo o que você aprendeu hoje e como você gostaria de aplicar isso na sua vida. Seus pensamentos são importantes para nós. Portanto, não hesite em compartilhá-las. Seus feedbacks nos dão motivação e força. Se você gostou deste vídeo e o achou útil, por favor, curtir, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar produzindo bons conteúdos que informam e inspiram. Obrigado por assistir. Estamos felizes de vê-lo no próximo vídeo. Desejamos a você tudo de bom no próximo vídeo. Até a próxima vez.